Tema de hoje: que tipo de semente você está plantando? Que tipo de semente você planta diariamente? Como assim, pastor? Bom, eu não sei se você sabia, mas as tuas palavras, as minhas palavras, elas são como sementes. Nós podemos abençoar ou amaldiçoar através das nossas palavras. Como eu disse aqui de manhã, este é um assunto recorrente, ou seja, é preciso sempre estar lembrando e falando sobre ele, para que as pessoas entendam como é profundo este assunto. Irmãos, existe uma lei, a lei chamada semeadura. Essa lei da semeadura, ela funciona no âmbito físico. Por exemplo, se você plantar banana, você vai colher banana. Se você plantar laranja, você vai colher laranja. Se você plantar goiaba, você vai colher goiaba. E assim sucessivamente, você vai colher aquilo que você plantar conforme a espécie que você plantou. Essa é a lei da física, da natureza, ela existe, ela já está aqui, já desde a fundação deste mundo. Deus já fez assim esta terra. Mas, segundo a Bíblia, essa lei da sementeira, da semeadura, ela também afeta o plano espiritual. E o diabo sabe disso. O diabo sabe que a minha palavra e a tua palavra têm poder. Poder para construir, poder para destruir, poder para alegrar, poder para entristecer. Nós temos esse poder, Deus nos deu esse poder, e o diabo sabe disso. Por isso que ele fica diariamente, constantemente instigando a gente, para que possamos sempre lançar palavras de maldição, de pessimismo. Eu já disse aqui, repito, tem muita gente que usa a sua boca para falar mal do país, para falar mal do patrão, para falar mal do seu empregado, dos seus negócios, fala mal do carro, fala mal da casa, fala mal dos vizinhos, gente que fala mal dos governantes, gente que fala mal da igreja, do pastor. Tem gente que usa a sua boca para falar mal de tudo. E é uma pena, porque quando você está lançando sementes de maldição, no futuro próximo, provavelmente você vai colher destas sementes que você está plantando hoje. Isso acontece? Lógico que acontece, senão a Bíblia seria mentirosa. E no livro de Gálatas, acompanhem aqui, capítulo 6, versículo 7, a Bíblia diz assim: não se deixe enganar. Não deixe o diabo te enganar, não deixe as pessoas te enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Ou seja, tudo que você planta, você colhe. Aí ele ainda diz assim, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja da Galácia, versículo 8: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. O que ele quis dizer com isso? Quando você semeia, o que eu estou falando aqui, só por teu bem prazer, teu bel prazer, o teu desejo, você fala mesmo, você não está nem aí, você xinga, você critica, você fala mal, você não está nem aí para as pessoas, me permita essa expressão, que se dane o mundo, o importante é você e tal. Você está semeando e você colherá destruição. Agora, quem semeia para o Espírito, e o Espírito aqui, letra maiúscula, ele está falando do Espírito Santo, nosso Deus, do Espírito colherá a vida eterna. Ou seja, nesse âmbito espiritual, as minhas palavras, elas podem afetar, inclusive, o meu futuro. Meu irmão, minha irmã, o teu futuro está nas tuas mãos. Eu já falei aqui outras vezes, o fator tempo para Deus não existe. Deus é atemporal, Deus está fora do tempo. Passado, presente e futuro só existe para nós.
Deus já sabe o que vai acontecer lá no futuro, tanto que se você abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, lá já está descrito tudo o que vai acontecer no final dos tempos, o que vai acontecer com o diabo, com os seus anjos ou demônios, o que vai acontecer com aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, com os que não receberam, o que vai acontecer com aqueles que permaneceram firmes e os que não permaneceram. O futuro, Deus já sabe, e Jesus já revelou isso lá atrás, há 2000 anos aproximadamente atrás, para João, e ele escreveu o livro de Apocalipse. Esse fator tempo existe para nós. Então hoje nós podemos abençoar o nosso futuro daqui para frente. Esse é um assunto tão sério que, quando se trata, por exemplo, de relacionamento, o diabo ele gosta de instigar marido contra mulher, mulher contra marido, pais contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos, parentes. Ele gosta de instigar para que as pessoas falem mesmo mal, se critiquem e tal, e isso está gerando o quê? Frutos de destruição que lá na frente vai acabar acontecendo. Quem semeia no Espírito ou para o Espírito, essa pessoa vai colher a vida eterna no Senhor. E como eu disse aqui há pouco, esse assunto é tão sério. A tua palavra tem poder. Você precisa tomar cuidado com o que você fala. É sério isso, não é brincadeira. Por isso que a Bíblia em outros textos diz: seja tardio no falar, cuidado com o que você fala. Por quê? Porque tudo que você está lançando como semente, como palavra, você vai acabar colhendo disso. Jesus certa vez ensinou, em Mateus 12:37, acompanhe aqui, ele escreveu ou disse o seguinte, foi escrito: pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. Ou seja, o que ele quis dizer? Gente, toma cuidado com a tua palavra. O tempo de ignorância, o tempo que você não era cristão, que você falava besteira, palavrão, você fazia bobagem, a Bíblia diz que esse tempo Deus não leva em conta, mas a partir do momento que você recebeu Jesus, que você recebeu uma nova vida, nessa nova vida é um novo corpo, uma nova mente, um novo jeito de falar, um novo jeito de pensar, um novo jeito de agir. Nós temos que viver isso a cada dia. Não é fácil. Como eu digo sempre aqui, se fosse fácil ser cristão, todo mundo era. Mas não é fácil ser cristão. Agora, o teu futuro depende do que você está falando hoje. Talvez até, provavelmente, você esteja vivendo hoje o que você plantou lá atrás. Os erros, as palavras que você lançou, as coisas que você fez de errado, porventura hoje, está acontecendo na tua vida. Provavelmente, muita gente hoje está vivendo o que plantou lá atrás. É um assunto sério, e eu digo aqui, repito, quando eu entendi este assunto, quando eu entendi esse princípio, meu irmão, minha irmã, minha vida mudou por completo. Eu comecei a tomar mais cuidado, a policiar o que eu falo, a policiar o que eu faço. Por quê? Porque senão, eu nunca vou mostrar Cristo através do meu modo de viver. Isso é tão sério, eu quero ler com você, você que trouxe a Bíblia, livro de Efésios, no capítulo 4. Vamos ler juntos aqui parte dele. Glória a Deus. Efésios capítulo 4. Glória a Deus. Deus está aqui, tá, gente? Ele não foi tomar café, não. Está aqui com a gente. Efésios capítulo 4, versículo 29. Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, ele disse o seguinte: nenhuma palavra torpe ou torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil
para edificar os outros. Está escrito isso na sua Bíblia aí, amém? Interessante isso. De novo, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade. Para quê? Ele explica: para que conceda graça aos que a ouvem. Versículo 30, ele ainda diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. 31, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Ele está falando para se livrar de amargura, de indignação e ira, de gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. 32, e último desses que quero ler, ele diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. De que forma? Perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Só até aí. Pesquisei no dicionário o que quer dizer torpe. Palavra torpe, ou torpe, como alguns falam, é palavra desonesta, é palavra indecorosa, é palavra vergonhosa, palavra obscena, palavra repugnante, palavra sórdida ou palavra suja. É isso que quer dizer torpe ou torpe. Então, a gente tem que tomar cuidado hoje com o que nós falamos, porque agora nós não estamos mais sob o domínio do pecado. Amém, irmãos? Quem está livre aqui em Cristo Jesus? Legal, todo mundo. Então, nós não estamos mais sob o domínio do mal. Agora nós estamos sob o domínio de Jesus. Nós entregamos a nossa vida para Ele. Então agora quem tem que influenciar as nossas vidas? Jesus, sua palavra. O que sai da minha boca hoje? Palavras de bênção, palavras que edificam, palavras que motivam. Se não for assim, você vai continuar aquele negócio, como tem muitos hoje. A pessoa fala: eu sou crente, eu sou cristão, eu vou numa igreja, eu estou sendo abençoado, Deus me abençoa, mas de vida, de mudança, não tem nada. Ele não muda, Jesus não flui através da vida dele para alcançar ou impactar outras pessoas. Então, 3 questões aqui rápidas para a gente ver hoje. Para você influenciar o teu futuro, você precisa, em primeiro lugar, conhecer o poder das tuas palavras. Uma árvore, irmão, não come do seu próprio fruto. Árvore, você pega uma semente, dentro dessa semente existe uma floresta, uma semente. Você lança, essa árvore cresce, e através dessa árvore, diversas, centenas, milhares de outras sementes também podem ser lançadas através dessa árvore e formar uma floresta. Ou seja, os frutos que nós adquirimos, que nós geramos ao longo da nossa vida, através do nosso trabalho, através da bênção de Deus em nós e sobre nós, esses frutos, eles existem para a gente abençoar, para a gente deixar para os filhos, deixar para as pessoas que nós amamos e também abençoar outras pessoas. Interessante que na lei da semeadura, o fruto da nossa boca, o fruto das nossas mãos é para abençoar. O fruto da nossa boca, nós mesmos vamos colher. É interessante isso, porque a Bíblia fala sobre isso. Acompanhe aqui no telão, em Provérbios 12, 14. A Bíblia diz assim: do fruto de sua boca o homem se beneficia. Você quer ter uma vida abençoada? Você quer ser uma pessoa beneficiada por Deus? Cuidado com o que você fala. Segundo, Provérbios 13, 2. Do fruto de sua boca o homem desfruta coisas boas.
Então eu repito aqui, nossas palavras são como sementes. Tudo que você fala, eu já disse outras vezes, por isso que eu digo que é um assunto recorrente, eu já preguei outras vezes sobre isso aqui, mas é sempre bom falar e lembrar. De manhã, quando eu e você acordamos, nós temos 2 pacotinhos nas nossas mãos, espiritualmente falando, claro, sementes de bênção, sementes de maldição. Então, eu e você, quando a gente acorda, nós escolhemos que tipo de semente nós vamos lançar quando acordamos. Então, se você é de Deus, quando você acorda, você fala assim: obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Deus, eu posso sair da cama, me movimentar, glória a Ti, Senhor. Obrigado, Deus, porque eu tenho um lugar para trabalhar. Obrigado porque eu vou tomar um café daqui a pouco, eu vou escovar os dentes, tomar banho, para quem toma banho de manhã e tal, né? Eu vou depois trabalhar, ônibus lotado ou não, carro, eu vou trabalhar, eu tenho um lugar para ir para sustentar a minha vida. Na hora do almoço eu já tenho tudo preparado para almoçar, de tarde eu vou trabalhar, depois eu vou voltar para casa cansado, mas aí eu vou descansar no Senhor, junto da minha família, vou jantar, vou dormir, porque eu sei que o Senhor está comigo. É assim que a gente faz todo dia ou não? O que a gente faz todo dia quando acorda? Meu Deus. Amanhã, por exemplo. Quem que inventou a segunda-feira? Eu não sei se você sabia, mas foi Deus que inventou a segunda-feira, né? Meu Deus. Ônibus lotado. O cara sai correndo. Hoje tem um aplicativo, né? Hoje está uma mamata, eu já falei aqui. Ônibus, hoje você pega pelo aplicativo. Está chegando, você corre para o ponto. Lá perto de casa tem esse esquema aí, né? O pessoal fica ali na portaria e quando o ônibus está chegando, atravessa a rua e vai pegar. Mas aí vamos dizer que perca o ônibus. Ele já fala: miserável motorista, tomara que bata. Agora eu vou chegar atrasado, agora vai acabar com o meu dia. Chega lá na empresa, tá bom para você? Não, é uma porcaria de um motorista e tal. E às vezes, ou na maioria das vezes, Deus permitiu que você perdesse aquele ônibus para te livrar de alguma situação, porque Deus é bom, Deus já sabe o futuro. O diabo está armando aqui porque ele não sabe o futuro, mas Deus já sabe e Ele vai te livrar desde que você seja uma pessoa abençoadora. Amém, queridos? Amém. O que eu estou falando aqui? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala diariamente, porque senão a gente vai acabar como muitos. Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas falam mal do Brasil. O Brasil, esse país, se eu pudesse, eu ia morar nos Estados Unidos. Se eu pudesse, eu ia morar lá na Itália, na Espanha, na França. Eu ia morar em outro lugar. Ninguém fala de morar aqui na América do Sul hoje em dia, né? Não sei porquê. É só nesses lugares assim. Meu irmão, segundo a ONU, hoje, 2022... o melhor país do mundo para morar é o Brasil. Estados Unidos, a gasolina está $5 o litro, aqui está R$5. O pessoal reclama que a comida está cara. Irmão, agradeça a Deus que ainda tem comida para comprar, porque tem países aqui na América do Sul que nem comida para comprar eles têm. Mas não, a pessoa fala: porque esse país, meu irmão, o Brasil é uma bênção. E sabe por que esse país é uma bênção? Porque ainda tem gente, poucos, mas tem um povo que se chama pelo seu nome, que ora todo dia: Deus sara essa nação, tem misericórdia dessa nação, Deus cura, Deus alcança esse povo, Deus tem misericórdia da gente, e Deus ouve a oração daqueles que oram em espírito e em verdade na presença dEle. Deus ouve a nossa oração. A gente tem orado aqui para Deus abençoar o Brasil, e Deus tem abençoado. Só não vê quem não quer. Tem alguns hoje em dia que, vamos dizer assim, secou a teta do governo onde eles mamavam e roubavam, secou a teta. Então, agora eles estão falando mal do governo. O
Brasil está tendo superávit disso, superávit daquilo, empresas que davam prejuízo estão dando lucro, o negócio está caminhando, ou as pessoas de fora estão investindo no Brasil, porque o Brasil é o país da hora agora para investir. Mas tem brasileiro que está falando mal. Irmão, para com isso, em nome de Jesus. Eu não estou aqui falando de política, candidato A ou candidato B. Eu estou falando para você olhar para a realidade. E a realidade hoje, por pior que seja, nós ainda estamos comendo, bebendo, dormindo, podendo abrir a porta de uma igreja para pregar o evangelho, falar de Jesus, transmitir pela internet, apesar que hoje não está funcionando, mas a gente pode transmitir pela internet, a gente pode falar de Jesus na rua, a gente pode ouvir música cristã no carro, em casa, que ninguém vai te incomodar. Tem países, inclusive na América do Sul, que agora está proibido falar de Jesus. Nós moramos num país abençoado. O Brasil é uma bênção, irmãos. E se você não acredita nisso, é melhor você ser convencida que seja pelo Espírito Santo. Porque as nossas palavras, elas podem edificar ou destruir nossas vidas, nossa família, nossa casa, nosso trabalho, nossa nação. Nós fomos chamados por Deus para abençoar. Vou repetir, nós fomos chamados por Deus para abençoar. Você crê nisso? Se você crê, didaticamente, fala para a pessoa que está do seu lado, meu irmão, nós somos chamados para abençoar. Fala para ele assim agora, cuidado com as tuas palavras. Meu irmão, você viu o tempo que nós estamos vivendo? Você viu como é que tem gente depressiva, ansiosa, passando dificuldade financeira? Aqui não, porque todo mundo aqui é rico, abençoado por Deus, aqui ninguém passa por dificuldade. Tem gente desempregada. Tem algum desempregado aqui hoje? Levanta a mão aqui. Quem mais? 2 lá atrás, é assim, é meio desempregado ou desempregado? Desempregado, tá bom. Está encaminhado, então está meio desempregado. Amém. Beleza. Tem 2 no universo de pessoas que tem aqui. Que Deus abra a porta para a irmã e abra a porta para você em nome de Jesus. O resto está trabalhando. Nossa, ninguém trabalha nessa igreja, meu Deus. O resto está trabalhando? Ufa. Meu irmão, minha irmã, olha que bênção. Tem gente que não tem trabalho, sabe o que ele está precisando? Ouvir de alguém uma palavra que seja de bênção. Como eu falei agora, Deus abre a porta para a irmã ali, Deus abre a porta para o rapaz. Aí se ele crê, eu estou lançando uma palavra, uma semente de bênção, e ela vai germinar em nome de Jesus. Por quê? Porque eu fui chamado por Deus para abençoar. Lembra o que Deus falou para Abraão? Nós vimos isso semana passada. De o que Deus falou para Abraão? Por que eu estou falando isso? Porque tem muito crente que usa a sua boca, aqueles crentes, como é que eu posso exemplificar, né? Aqueles crentes macumbeiro, né? Aqueles crentes que ficam lançando praga nos outros. Você vai ver. Você falou mal de mim, você vai ver, vai cair teu cabelo, você vai bater o carro. Aqui, graças a Deus, ninguém é assim. Eu estou falando de crente de outras igrejas, né? E é um barato porque na internet hoje, irmãos, misericórdia. Eu falei aqui de manhã sobre dá até vergonha de ser cristão, ou pelo menos de falar que é cristão. Dá até vergonha. Esses dias mesmo um amigo meu, pastor, a gente estava almoçando, ele falou assim, rapaz, eu cheguei num shopping grande, aí um cara lá do fundo falou, pastor! Aí ele olhou assim, pastor! Ele falou, menos, chama de o meu nome, não chama de pastor não, porque chamar de pastor hoje é uma vergonha. Tem um profeta, tem um monte de metido a profeta, metido a pastor, metido a bispo, pastora, e o pior é que essa gente grava vídeos, e depois posta nos WhatsApp da vida, as pessoas pegam e montam. Tem 2 ou 3 sites no YouTube, canais no YouTube, que mostram isso.
E um deles mostra um cara, profeta, ele fica na frente do celular assim, com a mão assim, e ele olha para o celular, e ele é o seguinte: deposita na minha conta, o meu Pix é esse assim assado, e Deus hoje vai fazer um negócio para você. Aí alguém entra e fala assim: ô vagabundo, vai trabalhar, né? Entra na live. Aí ele fala: maldito, a tua mãe vai amaldiçoada, você é o amaldiçoado. Eu não estou falando os palavrão que ele fala, porque ele fala palavrão. Você vai morrer miserável e tal, para de ficar perturbando. Meu irmão, minha irmã, se você olhar para Abraão, Deus falou o que para Abraão? Abraão, aqueles que te abençoarem, eu abençoarei, diz o Senhor. E aqueles que te amaldiçoarem, você pragueja, você manda mesmo. Não, ele diz: eu amaldiçoarei, diz o Senhor. Também lembrei de manhã de um outro texto que Jesus falou sobre isso. Ele foi com seus discípulos numa cidade, foram lá, evangelizar, entraram na cidade, ninguém deu muita bola. Aí Jesus falou: beleza, vamos embora. Quando ele estava saindo da cidade, perto de um alto de monte assim, os discípulos dele, né, Pedro e mais alguns, disseram: Jesus, quer que a gente faz que nem Elias? Vamos mandar chover fogo do céu e queimar todo mundo, esses miseráveis que não quis. Miserável agora é eu que estou acrescentando, tá? Esse povo que não quer ouvir falar do Senhor. Aí Jesus falou para ele o seguinte: espera um pouquinho, vocês não estão entendendo, nós não somos desse espírito. Nós somos de outro espírito. O Filho do Homem não veio para julgar, o Filho do Homem veio para salvar. Então o que Jesus disse? Eles não quiseram, vamos para outra cidade. Eles foram para outra cidade. Na outra cidade, se você leu a continuidade do texto, Jesus entrou, curou, libertou, salvou, abençoou centenas de milhares de pessoas. Deixa Deus agir. Você não precisa ficar gastando tempo com isso. Uma outra coisa aqui que eu falei de manhã: toma cuidado com as coisas que você anda falando, as famosas fofocas que correm por aí, que se fala por aí. E de manhã me veio no coração isso, lembrei agora e quero citar novamente. Irmão, irmã, nós estamos treinando aqui pastores, presbíteros, para pregar a palavra. A gente tem feito isso de terça-feira, de quinta-feira. A gente está treinando esses irmãos para no futuro eles irem para frente. Quem sabe numa igreja que Deus venha nos permitir abrir um outro salão, uma congregação. Enfim, o futuro pertence a Deus. E a gente tem treinado esses irmãos. Agora, ao ouvir dizer que alguém disse assim: porque esses irmãos aí estão falando bobagem, estão falando isso, estão falando aquilo. Irmão, todos os que pregaram aqui até hoje, eu estava sentado aqui e ouvi a mensagem de todos. Para mim, ninguém falou besteira, ninguém falou bobagem. Agora, se você acha que um deles falou, em vez de você ficar falando por aí, vem em mim e fala para mim. Chega em mim e fala: pastor, poxa, aquele irmão, ele falou um negócio que ficou aqui, eu fiquei matutando. É isso mesmo, pastor? Eu vou tirar a tua dúvida, com certeza, se Deus me permitir me capacitar para isso. Agora, não fica por aí, porque fulano falou, porque Beltrano. Não, irmão, para com isso em nome de Jesus. Fofoca é do diabo. Fofoca, o diabo está instigando para que a igreja... Lembra do que eu falei aqui alguns meses atrás? As portas do inferno não prevalecerão contra a obra de Deus. Quem falou isso? Jesus. A porta do inferno não prevalecerá contra a obra de Deus, ou seja, de fora para dentro, dificilmente o diabo vai conseguir destruir. No tete a tete vai ser difícil, porque enquanto tiver na igreja gente que ora, gente que enfrenta, gente que declara, gente que profetiza coisas boas, o diabo não vai entrar. Agora, sorrateiramente ele entra, e se ele encontra um ou outro coração que fica ali falando: você viu fulano, você viu Beltrano, é aí que o diabo mina.
Eu não tenho tempo para falar aqui, mas tem um estudo na internet de um pastor, mandei até para os líderes aqui da igreja, para eles assistirem, sobre um pastor americano que escreveu um livro alguns anos atrás, pouco tempo, e ele disse assim: eu tive uma revelação de Deus, Deus me mostrou vários anjos trazendo depressão, outros trazendo ansiedade, outros trazendo morte, outros trazendo fofoca. Ele falou, eram milhares, irmãos, ele escreve no livro. E o diabo tem instigado, ou tem mandado os seus discípulos, os seus asseclas, para eles entrarem sorrateiramente. Esse pastor diz, não tem crente, é difícil você ver um crente endemoniado, porque a partir do momento que a pessoa recebeu Jesus, ela é liberta, a não ser que ela dá brecha, aí o diabo entra. Agora, tem crente, e muito crente hoje, sendo usado pelo diabo, para falar coisa que destrói a igreja, que destrói a vida das pessoas. Por isso, meu irmão, minha irmã, esse assunto é sério, repito, toma cuidado com o que você anda falando. Eu e você fomos chamados para abençoar. Vou falar de novo, eles vão entender, Senhor. Eu e você fomos chamados para abençoar. Abençoe tua família. Antigamente o costume, nós vimos semana passada também sobre isso, Isaac foi enganado por Jacó, e Jacó recebeu a bênção da primogenitura no lugar do seu irmão Esaú. Aquela história, a gente estudou tal. Mas veja que interessante, o pai, ele colocava a mão na cabeça do filho, isso até hoje acontece. Eu já contei para vocês aqui uma vez, quando eu estive lá em Israel, contou uma história, lá o guia contou uma história para a gente, que tinha uma mulher israelense andando com aquele carrinho de gêmeos, né, 2 meninos, e ela andando na rua, e chegou alguém e perguntou, nossa, que crianças lindas, qual o nome delas? Aí a mulher falou, qual? Do advogado ou do engenheiro? Porque desde criança, eles abençoam os filhos. Você, como a bênção, por exemplo, sobre Jacó, aliás, Esaú, né, no fim enganado foi Jacó. Que Deus esteja sempre com você, que Deus te capacite, que Deus abra as janelas dos céus, que venham bênçãos tal sobre a tua vida, que nunca te falte a bênção do Senhor, que os teus filhos sejam uma bênção, que a tua sementeira você possa sempre colher, que Deus livre você dos teus inimigos, e que essa bênção que veio do meu Pai para mim, possa perdurar na tua vida para sempre, porque Deus é contigo, nunca se afaste dos caminhos do Senhor, que Deus te abençoe sempre. Essa era a bênção que era dada. Hoje, filho de crente, nasce, o que ele faz? Ai, que lindo, esse aqui vai torcer para o mesmo time que o meu. Compra até uniforme para pôr. Nada contra, desde que você abençoe. Meu irmão, você está com um problema com o teu filho, com a tua filha, sabe o que você faz enquanto ele estiver dormindo? Você vai lá e estende a mão. Estende a mão e diga assim, Senhor, abençoa meu filho, abençoa minha filha. Livra-os dessa corrupção do mundo, livra-os de enfermidade, livra-os de peste. Senhor, cobre com a tua mão potente a vida dos meus filhos. Senhor, que eles cresçam, que eles tenham vontade de estudar, de se formar, que eles sejam uma bênção para o Brasil, sejam uma bênção para a família, que eles sejam uma bênção para a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Faça isso todo dia, você vai ver daqui a um ano como vão estar seus filhos. O problema é que o pai e a mãe, ele fica nervoso com o filho, com a filha, e ele começa filho do capeta, seu vagabundo, salafrário, você é igual ao teu pai. Já ouviu falar isso alguma vez? Está cheio de gente assim. E a Bíblia diz em Provérbios 12, 18, que há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Existem pessoas hoje que precisam de incentivo, de palavras de bênção.
Pastor, mas eu estou passando um momento difícil. Ainda assim você está de pé, você tem saúde, você está vivo. Tem gente que está pior do que você, essa pessoa está precisando de uma palavra. Seja um canal de bênção através da tua boca, em nome de Jesus, para essas pessoas. Provérbios 12, 25 diz: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Amém? Que tal você falar de novo para a pessoa que está do teu lado: meu irmão, minha irmã, nós fomos chamados para abençoar. Quero ler um outro texto com os irmãos, 2 Coríntios, capítulo 9. Aleluia. Não tenho muito mais tempo, mas a segunda questão dessa noite, para você influenciar o teu futuro, você precisa entender o poder das suas sementes. Falamos sobre o poder da tua palavra, o poder que essa palavra, essa semente tem. Eu quero gastar um tempinho rápido aqui falando sobre vida financeira. Para você influenciar o teu futuro, financeiramente falando, você precisa plantar. Sem plantação não existe colheita. Sem plantação não acontece nada. Para uma árvore germinar, para alguma coisa germinar, é preciso alguém lançar uma semente. Para você comer o teu arroz e feijão de todo dia, alguém precisa ou precisou semear, esperar o tempo, colher, manufaturar para chegar no mercado e você comprar. Sem semeadura não tem colheita. Isso está bem claro nesse texto que nós vamos ler, 2 Coríntios, capítulo 9, numa dimensão espiritual. Paulo está falando especificamente sobre vida financeira. Se você ler o capítulo 8, Paulo está agradecendo os irmãos de uma determinada igreja que fizeram uma coleta. Os irmãos juntaram dinheiro e investiram esse dinheiro na igreja de Jerusalém. E Paulo agradece esses irmãos: irmãos, vocês estão sendo uma bênção, vocês se reuniram, pobres, ricos, pegaram o que tem muito, pegou, o que tem pouco, pegou, se juntou, trouxeram, a gente recebeu, abençoou essa igreja aqui, irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. Ele falou o seguinte, 2 Coríntios 9, 6, lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Versículo 7, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação. Por quê? Ele explica, pois Deus ama quem dá com alegria. Olha o que ele diz, versículo 8, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça. Para que ele vai acrescentar a graça? Para que em todas as coisas, diga assim comigo, todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário. 3 questões. Todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Pausa aí. Exemplo de um copo, você põe água, põe, se você continuar botando água mesmo ele no topo, ele vai transbordar. O que Paulo está dizendo? Quanto mais Deus te dá, isso aqui vai transbordar para você mandar para os outros, para você abençoar outros, a obra dele, pessoas necessitadas. Eu falei aqui de manhã, hoje em dia tem associações aqui em São Paulo, o tal do GRAAC, tem o Hospital do Câncer, tem a Fundação Dorinha que cuida de cegos, está cheio de associação séria, que faz um trabalho sério, que com 20, 25 reais, você pode abençoar crianças que estão sendo atendidas, pessoas que vêm até do interior. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Quando você entender essa lei da semeadura, quanto mais você semear, mais Deus vai te dar.
Ora, é simples, se eu tenho um pedaço de terreno, eu semeio aqui, só isso aqui vai me dar. Agora, se eu semeio aqui, semeio aqui, semeio aqui, semeio ali, semeio lá, o que vai acontecer? Eu vou começar a colher, o negócio vai transbordar, eu vou continuar semeando lá, e lá, e lá, e lá, e lá, e quanto mais eu semear, mais eu vou colher. É simples de entender, é o que Paulo está falando. Você distribuiu, como está escrito, versículo 9, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Outra pausa aqui, irmãos, eu já disse e repito, ninguém é obrigado a dar nada na igreja. Você não é obrigado a dar dízimo, pastor, mas eu ouvi dizer que se eu não der o meu dízimo eu não vou para o céu. Mentira, salvação é dada pela graça, você não compra salvação. Não é porque você é dizimista, ofertante, semeador que você está salvo. Não, salvação é dada pela graça. Agora, aqui diz que Deus ama quem dá com alegria. Você não é obrigado, mas você é tão abençoado que você reparte, que você abençoa. E eu citei aqui de manhã, rapidamente falei do pastor Bob, que nós abençoamos a vida dele com o carro. E ele ficou muito feliz, meu Deus, toda vez que eu fui, quarta agora, eu fui com ele no átrio, e a gente no meu carro conversando, ele disse, nossa pastor, como esse carro abençoou a minha vida, o átrio, puxa vida, eu não tenho palavras, então eu falo, não precisa agradecer, que a nossa igreja, que a comunidade livre em Cristo, o DNA dela é de abençoar. A gente abençoa mesmo, e todos os irmãos que se uniram, deram uma parte, Deus abençoou, eu tenho certeza absoluta, a gente que se uniu, que contribuiu aí durante 10 meses, Deus fez sobejar. Por quê? Porque Ele é capaz de fazer coisas tremendas, infinitamente mais. E aí você vê o que está escrito aqui, versículo 10. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Versículo 11, vocês serão enriquecidos de todas as formas. Para quê? Para que eu encha o cofre de casa, para que eu guarde dinheiro, compre carro zero, viaje, compre avião, helicóptero, casa na praia, casa no campo, amém? Mas eu não posso fazer isso? Pode. Mas Deus quer te enriquecer de todas as formas, para que você seja generoso em toda e qualquer ocasião. Que toda e qualquer ocasião que é essa? Você está lá na rua, alguém chega e fala, você pode dar uma moeda aí? Infelizmente a gente tem o hábito de julgar, né? Isso aí vai comprar droga, aquele ali vai comprar, aquele ali é um drogado e tal. Eu já fiz muito disso. Hoje, se eu tenho, eu sempre levo algumas moedas no carro, eu dou. Porque o que ele vai fazer, problema dele. É igual aqui na igreja, já chegou gente aqui, falou, pastor, contou aquela história mirabolante, blá, 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 blá. Você sabe até que é mentira, mas você fala, eu vou abençoar, porque ele nunca vai poder dizer que ninguém um dia tentou o abençoar. Ele nunca vai poder dizer assim, oh Deus, ninguém me abençoa. Não, tem gente que abençoa, mesmo sabendo o que ele vai fazer, mas ainda assim a gente abençoa. Quantas pessoas, meus irmãos, nesses 26 anos de igreja a gente abençoou aqui? Quantas pessoas a gente ajudou, gente que saiu falando mal pelas costas, foi embora, não importa, o que importa é que a nossa igreja é uma igreja abençoada, Deus manda recursos, a gente não deve nada para ninguém, tudo está pago para a glória de Deus, Deus abençoa, por quê? Porque essa obra é uma obra abençoadora. Então o que Paulo está dizendo, meu irmão? Deus quer enriquecer você, como igreja, para que você seja uma bênção, para que você distribua. Não adianta você ficar guardando riqueza, eu vou guardar riqueza. O Jô Soares, que morreu esses dias, infelizmente, tinha uma riqueza. Sabe para quem ficou? Para ninguém. Agora talvez fique aí para os primos, irmãos, se tiver vivo, sobrinho. Eles não sabem nem para quem manda. E o cara juntou uma riqueza, que ele podia ter deixado até um testamento antes. Olha, vou deixar isso aqui para fulano, para Beltrano e tal. Quando eu morrer, vocês repartem.
não quis nem saber. Então, para quê? Por isso é que muito crente não é abençoado, porque Deus conhece o teu e o meu coração. Quando Deus vê que eu e você somos abençoadores, generosos, Deus abençoa, Deus prospera, Deus enriquece. Crê nessa palavra, meu irmão? Mas para isso acontecer, você precisa plantar. Lembra lá no livro de Malaquias? O que diz lá? Trazei dízimos e ofertas à casa do tesouro. Não é dízimos ou ofertas, é dízimos e ofertas. Ah, pastor, mas eu já dou meu dízimo. Parabéns. Se você quiser ser mais abençoado, vai além, dê ofertas também. Você vai ver que você vai ser muito mais abençoado, porque a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida. Jesus falou, dai, de novo, dai, de que forma? 4 vezes mais, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Ah, pastor, mas eu não tenho fé para isso. Tá bom, meu irmão, é você e Deus. Quando você crê na palavra de Deus, você lança a semente, e Deus faz essa semente prosperar. Como Ele fez na vida de Isaac, 100 por 1, porque ele acreditou na palavra de Deus, Ele também pode fazer na minha e na tua vida, porque é o mesmo Deus, de ontem, hoje e sempre. Nossa, que amém fraco, Jesus amado, mas amém. Um dia, quem sabe, você entenda isso. Você não sabe a minha situação, pastor. Eu não sei, meu irmão, na boa, eu não quero nem saber. Porque Deus, o teu Deus, é o mesmo Deus meu. Ele sabe da minha situação, Ele sabe da tua. E se você entender isso, como diz a palavra, Provérbios 11, 25, o generoso prosperará. Se você entender isso, você será próspero. Mas e a crise? Crise existe aqui nesse plano. O nosso Deus está acima da crise, sentado num trono de glória, com todo o poder nas suas mãos. Ele só precisa de gente que acredite na sua palavra. Provérbios 22, 9 diz que quem é generoso será abençoado. E Paulo fala, Deus quer dar para vocês, quer enriquecer vocês para que vocês sejam generosos. E quanto mais generosos vocês forem, mais as pessoas, pode ler lá em 2 Coríntios 9, mais as pessoas vão agradecer, vão louvar, vão adorar a Deus por causa daquilo que Ele tem feito através da tua vida. Então, depende de você, se você crê, glória a Deus. Amém, queridos? E por último, para acabar aqui, terceiro lugar, entenda o poder da perseverança. Cristão é perseverante, cristão não desiste. Porque eu estou falando isso porque muita gente já disse para mim, pastor, eu dou dízimo e, sabe, não acontece nada. Eu abençoo daqui, abençoo dali, não acontece nada. Acontece, irmão. Como acontece, como eu falei há pouco, tem gente aí que está doente, e você acorda toda manhã com saúde, para a glória de Deus. Tem gente que para beber água, alguém tem que colocar na boca dele, ou por um cano, você pode acordar, encher o copo e... que delícia! Você tem sido abençoado. Não desista de ser cristão por causa das circunstâncias. As circunstâncias existem para quê? Para treinar a gente para algo que Deus tem de melhor ainda, que vai chegar nas nossas vidas. Tua e a minha palavra tem poder. Deus nos chamou para abençoar. Seja uma bênção aonde você estiver, em nome de Jesus. Crê nessa palavra? Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar? Eu tenho outras coisas para falar, mas fica para uma outra oportunidade. Quero te encorajar agora a orar. Vamos orar? Está disposto a orar? Você crê que Deus está aqui, irmãos? Deus está aqui. Eu falei semana passada aqui, todos os cultos Deus está presente. E Ele está aqui. Então, o conselho que eu te dou agora, se você quiser, claro, é você orar. É você fechar os teus olhos, orar e falar com Ele assim, Deus, eu entendi. Eu quero ser uma bênção. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero viver um novo tempo na minha vida. Lembre-se, o que você plantou lá atrás, provavelmente você esteja colhendo hoje.
Ô pastor, a situação está difícil. Então comece a plantar agora. Sementes que edificam, sementes que abençoam tua casa, teu vizinho, aquele corintiano chato que mora do teu lado lá, palmeirense. Brincadeira. E o Corinthians perdeu. Aquela pessoa, em vez de você falar mal, abençoa. Pastor, mas você não sabe a luta que eu passo com aqueles vizinhos. Ora por eles, abençoa. Você vai ver o que Deus vai fazer através da tua oração. A tua oração tem poder para mudar vidas. Então, comece a verbalizar isso. Fala: Senhor, eu não quero mais ficar gastando tempo com fofoca, com bobagem, ficar dando ouvido para isso, para aquilo. Senhor, eu quero viver um novo tempo, Deus. A partir de hoje, agosto, 14 de agosto. Quero viver um novo tempo a partir de hoje, Deus. Eu quero a partir de amanhã levantar. Eu quero abençoar o meu dia, apesar das dificuldades. E o diabo vai lutar, viu, gente? Para amanhã, a tua segunda-feira e a minha ser aquela pior, para chegar no final do dia e falar: eu sabia, aquilo é tudo bobagem. Não, permaneça firme, persevere, continue abençoando, continue crendo, porque o Deus vivo e poderoso está conosco todo o tempo, toda hora. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra, e Ele está conosco sempre. Então, abre o coração para Deus, não para mim, para Deus. Fecha os teus olhos e fala: Senhor, eu estou aqui, Deus, eu entendi. Eu quero abençoar, Pai, a partir de hoje, o Brasil, Pai. A gente está vivendo um momento difícil, Pai. Eu quero abençoar essa nação onde eu moro. Que essa nação seja, ó Deus, uma grande nação cristã, abençoadora para o mundo afora. Senhor, eu quero abençoar a minha família. Eu peço até perdão, Deus, pelas coisas que eu falei em relação a minha esposa, ao meu marido, aos meus filhos, aos meus pais. Senhor, eu quero que o Senhor me ajude até, em nome de Jesus, a recolher, repreender as palavras que eu falei contra o trabalho meu, contra, Deus, o meu carro, a minha situação. Deus, me ajuda, mas eu não quero mais viver assim. Eu quero viver um novo tempo, Deus, me ajuda. E se você crer, a partir de hoje Deus vai começar a mudar a história da tua vida. Você vai ver no final do ano. Se você começar hoje a abençoar, suas palavras são sementes. Semeia nos teus filhos, semeia no teu relacionamento, semeia na tua casa, no teu trabalho, nesta igreja, na nação. Semeia palavras de bênção, semeie palavras de bênção. Você vai ver que Deus vai começar a agir, No final do ano você vai glorificar a Deus por aquilo que Ele tem feito sobre você. Aproveite esse tempo de crise e invista na obra de Deus. A questão não é a quantidade, a quantia, é a fidelidade. Apresente-se diante de Deus, apresente a sua oferta, apresente o seu dízimo. Fala: Senhor, está aqui, apesar de toda a luta que eu passei, está aqui, Senhor, para abençoar a tua obra, que vidas sejam alcançadas. Deixa Deus agir, deixa Deus cumprir a palavra dEle, em nome de Jesus. Fale com Deus, é você e Ele agora, em nome de Jesus. Aleluia.